Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Metalurgia Prática. Espero que vocês estejam gostando dos assuntos. Se inscrevam, deixem seu like e ative o sininho para que os vídeos possam chegar para vocês na íntegra, assim que ele for divulgado, ok? Então vamos lá, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo e nós vamos estar dando continuidade aí aos assuntos de tratamentos térmicos, tá? Nesse vídeo nós vamos fazer uma abordagem geral para que a gente possa ter uma ideia, né, do que se espera quando a gente trata os materiais. Pessoal, eles têm os tratamentos, os processos, né, de tratamento térmico, eles têm alguns objetivos, né, ele tem algumas variáveis para serem controladas. Dentre elas, a gente chama de TTT, tá? Três variáveis, né? Tempo, temperatura para obter uma transformação. Isso acho que nós já vimos em um vídeo passado, mas é importante a gente relembrar, porque é um assunto bastante importante, né, para o entendimento aí dos processos, ok? Nós vamos falar então, pessoal, das transformações, tá? A gente, quando faz o tratamento térmico, a gente busca uma microestrutura, né, para que ela traga consigo, né, para que ela ofereça ao material propriedades mecânicas adequadas, ok? Então, quando a gente quer uma resistência à tração, né, nós temos a martensita. Quando a gente quer um material bastante dúctil, nós temos ferrita, perlita grossa, né? Quando a gente quer um material que tenha propriedades de mola, nós temos a bainita. Então nós temos alguns constituintes que são adquiridos, são transformados, né, através do tratamento térmico e da composição química do material. Ok? Então eu preciso de composição química também para que meu material tenha a resposta que eu preciso, né, tenha a propriedade que eu busco. Ok? Então aqui nos eixos nós vamos fazer aqui, ó, um exemplo bastante legal, tá? Aqui a gente tem temperatura. E aqui a gente tem o tempo, tá? E aqui a gente tem o tempo, ok? Então, pessoal, nós vamos demonstrar praticamente como isso acontece. Tratamento térmico, ele é tempo, temperatura para obter uma transformação, não é isso? Então eu tenho aqui o tempo, ou melhor, eu tenho o tempo, tenho a temperatura e vou adquirir a minha transformação, tá? O que determina a minha transformação em muitos casos? A velocidade de resfriamento. Quando a gente fala velocidade de resfriamento, nós estamos falando em tempo. Então o tempo, ele é primordial para a transformação da microestrutura, aquilo que eu desejo, correto? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, vamos determinar em segundos. Eu tenho 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Pessoal, 10 segundos em uma transformação, né? Um choque térmico no tratamento térmico é um tempo bastante elevado, ok? Sendo que existem materiais que, para obter a martensita, levam muito mais tempo, que são os materiais temperáveis ao ar, tá? Ou no forno a vácuo, no caso de aços ferramentas, tá? Esses aços, eles são aços especiais e o tratamento térmico deles são diferentes, tá? São processos diferentes. Nós estamos falando aqui basicamente de aço ao carbono, aço ligado aí um 4340, um 4140, um 8620 cementado, um 1020 cementado. São aços comuns, tá? São aços aí do cotidiano da indústria metalmecânica, ok? Então aqui eu não estou delimitando o aço, mas estou dando uma ideia do que seria esses comportamentos. Vamos lá. Quais são os constituintes, e agora nós vamos relembrar um pouco, quais são os constituintes que nós desejamos quando tratamos o material? Quando amolecemos o material, nós queremos uma perlita grossa, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, PG, de perlita grossa. Nós queremos perlita fina, então vamos chamar de PF, ok? Nós queremos a bainita. A bainita, pessoal, bainita, ela
se divide em bainita superior, bainita e bainita inferior. Isso depende do tratamento que eu estou fazendo, tá? E aqui, ó, eu tenho então, mas vamos chamar só de bainita. A bainita, aí nós temos quem? A martensita, ok? E nós temos, pessoal, a martensita revinida, correto? Então nós temos aí alguns microconstituintes, nós temos algumas microestruturas que desejamos ao fazer o tratamento térmico. Vamos lá. O que seria uma velocidade alta de resfriamento? Né? Seria eu estar a 900 graus. Pessoal, essa temperatura de austenitização de 900 graus, ela é uma temperatura fictícia, uma temperatura de exemplo, tá? Porque cada material tem a sua austenitização, ok? Isso depende da composição química e da microestrutura que eu desejo, né? Tamanho de grão austenítico, o tipo de martensita que eu vou querer, né? Então eu tenho alguns controles a se fazer, e nós vamos ver nos próximos vídeos, para que a gente tenha uma microestrutura adequada, tá? Ao nosso desejo. Vamos lá, ó. Perlita grossa, perlita fina, bainita, martensita e a martensita revinida, ok? 900 graus. Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, um forno, né, com material, vamos colocar aí um 4340, tá? Um SAI 4340, austenitizado aí a 900 graus, tá? E aí a gente quer brincar com esse aço e transformar ele em, claro, um de cada vez, né? Em microconstituintes diferentes. Então eu aqueci um material, um corpo de prova, tá? Vamos falar em um corpo de prova que é mais prático, e a 900 graus, e quero obter perlita grossa. Qual o processo que eu devo fazer? Então eu faço o meu aquecimento, faço o meu patamar, ok? E aí eu vou entrar em resfriamento. Nesse resfriamento, o que eu faço? Eu desligo o forno com a peça dentro. Quando eu desligo o forno com a peça dentro, o resfriamento do forno vai ditar a velocidade de resfriamento do meu material. Meu material, ele terá o resfriamento governado pelo resfriamento interno da câmara do forno, correto? Essa taxa lenta de resfriamento favorece a minha microestrutura um coeficiente de difusão bastante alto, ou seja, os átomos de carbono, eles têm bastante tempo para se posicionar e formar, né, e nuclear a perlita de forma bastante coordenada. E aí eu tenho uma perlita grossa. Então, pessoal, vamos imaginar que esse resfriamento, olha, ele levou, né, muito tempo lá para fazer o resfriamento, né? Olha só. Então, olha só, ele foi perdendo temperatura, né? 800, né? Ele foi perdendo para 700, 600, 500, não é isso? 400 graus, 300 graus, 200 graus, 100 graus. Ok, 100 graus. Olha lá. Se eu for rebater aqui, ó, ele vai tendo relação com o tempo, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Então, eu vou tendo, quanto maior o tempo, menor a minha temperatura. Vai sendo gradativamente desaquecido, resfriando o material. Nesse resfriamento, eu favoreço difusão e eu detenho a perlita grossa. Pessoal, perlita grossa é um constituinte que eu favoreço ao material uma ductilidade muito alta. O material ele fica bom para usinagem. Um material que tem médio para baixo carbono, ele fica com uma conformabilidade melhor, um dobramento melhor, né? Então eu tenho algumas particularidades aí, eu tenho algumas propriedades bastante importantes.
E aí, pessoal, esse é o meu tratamento que eu obtenho a perlita grossa, ok? E se eu quiser, pessoal, favorecer uma perlita fina, se eu quiser obter essa perlita fina, como que eu faço? Bom, eu tenho que mudar o processo, eu tenho que resfriar ele um pouquinho mais rápido. Então o que eu faço? Eu retiro ele do forno e deixo ele fazer um resfriamento ao ar. Pessoal, notem que se eu resfriar esse material ao ar, ele estará com uma velocidade de resfriamento mais rápida do que dentro do forno e mais lenta do que se eu jogar ele no meio agressivo, correto? Então, ó, eu tenho aqui 900 graus e retirei minha peça ao ar do forno. Ela vai ter um resfriamento mais rápido, olha só. Esse resfriamento mais rápido, eu favoreço menos difusão no material. Então o meu material, o meu carbono, ele tende a ter uma velocidade um pouco mais rápida e a nucleação, ela acontece também coordenada, só que com menos tempo de difusão. Então a minha perlita, ela acaba ficando bastante fina, ok? Então eu tenho perlita fina. Pessoal, no processo de forjamento, por exemplo, esse mecanismo é interessantíssimo, tá? Por quê? Porque eu consigo perlita grossa, perlita fina, e se eu acelerar demais, eu consigo outros constituintes, que nós vamos ver agora, tá? Então olha lá, perlita fina. Pessoal, bainita. Bainita eu tenho dois mecanismos. Eu tenho um mecanismo isotérmico, no qual no campo bainítico eu faço um patamar de resfriamento, ou seja, ao invés de eu resfriar ele de 900 a 60 graus, por exemplo, eu interrompo esse resfriamento a aproximadamente aí 400, 500 graus, tá? 300 a 450 graus, faço um tempo de patamar nessa temperatura, depois eu submeto ele a um resfriamento contínuo, um outro resfriamento na água, numa salmoura. Isso faz com que eu tenha a bainita. Esse é um dos processos da obtenção da bainita. O outro processo da obtenção da bainita é eu cortar o cotovelo, tá? Eu favorecer que ele corte lá no meio do campo bainítico. Se ele passa no campo bainítico, eu tenho a estrutura bainita. Nesse caso, ela vem em forma parcial. Então eu posso ter um mix de microestrutura no material, dependendo da forma como eu resfrio o material. É por isso que eu tenho que ter domínio naquilo que eu estou fazendo, para que eu não tenha constituintes indesejados no material, né? Eu não posso ter constituintes duros e moles no material se eu não precisar dessa microestrutura. Eu tenho que, né? Eu tô falando porque existem processos que eu preciso dessa microestrutura, que é o caso da cementação, tá? É o caso da cementação. Eu tenho que ter constituinte duro na superfície e mole no núcleo. Então eu tenho que estar controlando bem esses eventos para que eu possa obter a microestrutura desejada, tá bom? E aí, pessoal, aqui, ó, eu posso então mudar para a bainita. Eu acelero o meu resfriamento, fazendo a interrupção lá, por exemplo, a 300, 400 graus, patamarzinho, e faço a minha obtenção desse microconstituinte. Vejam bem, quanto mais rápido a velocidade de resfriamento, mais duro está partindo o meu material, não é isso? Olha lá, 900 graus, eu favoreço ele agora a uma têmpera. Pessoal, quando eu favoreço ele a uma têmpera, aqui ó, tá em torno de 1 a 3 segundos aí, né? Então, o tempo, a velocidade para resfriar é o tempo que a peça leva para chegar no meio de resfriamento. Quando ela chega no meio de resfriamento, no caso o óleo, a água, né, o polímero, que são agentes agressivos ao resfriamento, né, que favorece uma taxa de resfriamento bastante acentuada, esse material ele sai de um estado, né, de 900 graus a 60 graus. Esse choque térmico favorece a martensita, tá? Então eu tenho aí, pessoal, eventos, eu tenho que controlar essas velocidades de resfriamento para que eu possa obter a microestrutura desejada.
Claro, para isso eu tenho que conhecer a fundo os mecanismos do forno, né? Como aquecer, como resfriar, como manter um patamar, como fazer uma atmosfera boa e protetora, tá? Ou sementante, né? Que no caso é a carbonetante, não é isso? Eu tenho que ter um meio de resfriamento adequado. Eu não posso resfriar. Eu digo eu não posso, né? Mas eu falo eu não devo resfriar em óleo queimado, por exemplo. Então eu tenho óleos apropriados, eu tenho águas apropriadas, né? Com dissoluções de sais, cianeto, entre outros aí, para que eu favoreça uma taxa de resfriamento importante, bem controladinha, tá? Então eu tenho alguns mecanismos que eu posso favorecer um processo adequado. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando do processo de têmpera, tá? Sequenciado, né? O próximo vídeo, o processo de têmpera, depois o processo de reverimento, depois nós vamos falar do processo de sementação, de nitretação, tá? Então nós vamos falar dos processos e essa videoaula será de bastante importância, porque nós vamos ter uma noção de quando a gente for falar de têmpera, qual constituinte que nós obtemos. Quando a gente fala de sementação, quais são os constituintes que nós obtemos, né? E aí nós vamos entender isso mais a fundo nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhem, deixem seu like e não se esqueçam, se inscrevam no canal que é bastante importante, pessoal. Obrigado e fiquem com Deus.